I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Como muitas questões no âmbito social, reconhecer que um problema existe é o mais importante passo para enfrentá-lo. O inverso, negar um problema, não é somente uma forma de não reconhecer que o problema existe. Significa aceitar a sua naturalização e a sua perpetuação. É exatamente o caso do racismo. Antes de falar sobre racismo, é importante destacar o próprio conceito de raça. Historicamente, há uma tentativa de estabelecer distinções biológicas entre os seres humanos. Essa suposta distinção daria conta de explicar diferenças de biotipos, predisposições e até mesmo a cor da pele. Embora isso tenha servido de base pseudocientífica para teorias racistas, não há nenhuma evidência de que exista qualquer diferença biológica significativa entre diferentes grupos humanos. Muito menos que justifique uma hierarquia de importância entre as pessoas. Mas há uma outra concepção de raça, aquela associada a características étnicas e culturais. Pertencer a um determinado lugar ou região, assumir determinados valores culturais, religiosos, falar uma determinada língua. Então, na ausência de diferenças biológicas, procedência, cultura, religião, idioma, tudo isso colaborou para estabelecer distinções entre seres humanos. Colaborou para que se estabelecessem formas de discriminação entre seres humanos. Portanto, superada a falácia da distinção biológica, a questão racial está muito ligada à cultura, a construções históricas e relações sociais. Nesse aspecto, o Brasil vive e convive com uma enorme contradição. É um país que exibe uma ampla miscigenação de povos, um formidável sincretismo religioso e cultural, ao mesmo tempo em que nega o racismo, minimiza o debate sobre desigualdade social e racial, e põe em branco a sua própria história. Saca só, o que significou e ainda significa a escravidão do povo negro e dos povos indígenas no Brasil? Segundo o escritor Laurentino Gomes, portugueses e brasileiros foram de longe os que mais traficaram escravos para as Américas. Foram responsáveis pelo transporte de quase metade dos 12 milhões e meio de escravos africanos embarcados para o continente americano. E os povos originários indígenas? Segundo a FUNAI, à época da chegada dos portugueses no Brasil, a população indígena era de 3 milhões de pessoas. Hoje, segundo o IBGE, não chega a 1 milhão. Escravidão e genocídio, lamentavelmente, se combinam para tingir de sangue, sofrimento e lágrimas as páginas dos nossos livros de história. A propósito, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão nas Américas. No entanto, ao olharmos criticamente para a forma como a nossa história é contada para nós vemos que a questão racial é sublimada. Nós somos levados a acreditar que a formação do chamado povo brasileiro envolveu disposições amigáveis e nenhuma tensão entre brancos, pretos e índios. Que essencialmente o brasileiro é cordial, é mais coração que razão, nós somos pacíficos, um tanto acolhedores e nada racistas. Só que não, né, chefia? Mas, se você continua em negação em relação ao racismo, vamos analisar alguns dados. Primeiro, acesso à educação. Segundo o IBGE, até 2018, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos é 3 vezes maior do que entre brancos, alcançando mais de 20% de pretos e pardos que moram na área rural. No acesso ao ensino superior, apenas 9,3% dos negros
completam esse nível educacional, contra quase 24% da população branca. Mesmo considerando que vigora há 10 anos a Lei 2.711 de 2012, que estabelece cotas de vagas no ensino superior. E no mundo do trabalho? Olha só, segundo o IBGE, pretos e pardos representam a maior parte da população, quase 56%, e também da força de trabalho brasileira, quase 55%. Mas apenas 30% de pretos e pardos ocupam cargos de gerência. Essa relativa desvantagem também se aplica no ganho mensal. Os dados indicam que o rendimento médio mensal da pessoa ocupada, preta ou parda, gira em torno de R$ 1.608 contra quase R$ 2.800 das pessoas brancas. A desigualdade se mantém ainda que se leve em consideração o nível de escolaridade. Sim, porque a maior parcela das ocupações informais e da desocupação é composta por pretos ou pardos, independente do nível de instrução que as pessoas possuam. A diferença só é menor entre aqueles que concluem o ensino superior. E quanto à violência, ela tem cor no Brasil? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 15 anos a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto que a de brancos diminuiu 19%. Dos mais de 650 mil presos em que há informação da cor ou raça disponível, quase 440 mil são negros, ou seja, 66,7%. Ao menos em 2019, entre cada 3 presos, 2 eram negros. Quando nós olhamos para a taxa de homicídio, o retrato é horroroso. O Brasil registrou mais de 50 mil homicídios, no qual 77% dos mortos são negros. A chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 maior do que uma pessoa branca. A violência contra a mulher negra não é menos impactante. Em 2019, 67% das vítimas mulheres de homicídio eram negras. Em 10 anos, houve a queda de quase 27% no número de mortes de mulheres não negras, enquanto que a de mulheres negras não apenas não reduziu, como aumentou 2%. Totalizando o número de pessoas negras mortas entre 2009 e 2019, o número chega à desconcertante soma de 405.811 pessoas. É o mesmo que exterminar toda a população da capital do Tocantins. É praticamente equivalente ao número de mortos na Guerra do Iraque ou na Guerra da Síria. Qual a representatividade política do negro no Brasil? Na eleição de 2018, apenas 1/4 dos parlamentares eleitos são negros ou pardos. Nenhum governadora ou governador negro foram eleitos, assim como o espaço ocupado por lideranças políticas representativas de negros e pardos é muito reduzido. Lembrando que tudo isso não surgiu do nada. Para você entender tudo isso numa perspectiva histórica, dá uma lida nessa obra da poderosa e maravilhosa historiadora e escritora Lilia Schwartz. E para todos esses dados que eu cito nesse vídeo, você encontra os links na descrição do vídeo. Relatórios, pesquisas, levantamentos, todos indicam com clareza que o Brasil convive com uma forma crônica de racismo. Racismo que se torna evidente na desigualdade econômica, social, política, jurídica. Ou seja, há um arranjo estrutural que confere suporte ao racismo. O professor e advogado Silvio de Almeida destaca que o Brasil assimilou a reprodução de um racismo estrutural. E trata-se de um conceito fundamental, porque afasta a ideia de que o racismo se manifesta em atitudes isoladas, de que se trata de uma impostura eventual de algumas pessoas, num contexto específico, num âmbito quase que exclusivamente relacional. Como as evidências mostram, o racismo no Brasil vai muito além disso. Se expressa em âmbito público ou privado, permeia grupos e instituições, envolve aspectos políticos e ideológicos, se repercute em aspectos econômicos e laborais, se entranha na cultura e nos costumes e estabelece relações que sempre estão por um fio. Olha, não raro,
isso ganha evidência na forma de explosões explícitas de violência verbal e agressão física. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Não posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai. O racismo à brasileira tem suas bases históricas na escravidão e a forma como a sociedade brasileira lidou com isso historicamente. Em 1888, os negros foram convertidos de escravizados a proletários. A sujeição à escravidão se transformou em submissão à subcidadania. Na real, uma outra forma de escravidão, tá ligado? Onde as correntes são a pobreza, a subalternidade e toda sorte de condições miseráveis e degradantes. De fato, ao longo das últimas décadas, a desigualdade diminuiu, mas não bastante para tornar o retrato menos desolador. Segundo o sociólogo Gessé Souza, o Brasil moderno apresenta 4 classes de cidadãos: os endinheirados, a minúscula e plutocrata elite que ganha muita grana e detém muito poder, a classe média e seus diversos segmentos e variações, a classe trabalhadora precarizada e a classe dos excluídos, que Gessé Souza chama de a ralé brasileira. Ou seja, um contingente que mais sobrevive do que vive e que transita entre a pobreza e a indigência. Essa estratificação é determinante para a gente entender por que o racismo se dá no contexto da necessidade de distinções, dentro dessa lógica perversa e moralmente depravada de distinções, onde surgem os rótulos, né? Rico, pobre, classe média, branco, preto, pardo, mulato, índio. E aí vai se construindo uma esfera de poder material e simbólico em torno dessas distinções. De tal forma que a cor da pele, por exemplo, distingue quem é mais e quem é menos dentro desses papéis sociais. Além de todos os dados que nós já vimos antes, você já notou quais papéis os negros representam em novelas brasileiras? Quantas vezes aparece um negro ou uma negra como protagonista no ambiente de classe média alta? Quantas vezes um negro ou uma negra aparecem num papel de subalterno, serviçal ou criminoso? Pegou a letra? Isso tudo somado reforça a ideia do racismo estrutural incorporado à cultura que naturaliza o racismo, que impõe categorizações de papéis na vida social, que estabelece classe de pessoas e que ergue as distinções entre quem é mais e quem é menos. Como disse Martin Luther King, nós devemos sonhar com uma justiça que veja a todos indistintamente. Mas enquanto nós sonhamos, muitas das nossas irmãs negras e dos nossos irmãos negros e dos nossos parentes índios vivem um pesadelo muito real. Por isso não basta apenas sonhar, é preciso agir pela causa da justiça. Por isso não basta ser racista, é preciso ser antirracista. A cada momento em que nós negamos o racismo no Brasil, nós deixamos em branco a nossa memória e o nosso senso de justiça. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz boom, a segunda faz dar. Eu tenho uma missão e não vou